da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, 9 de novembro. Hoje daremos destaque, mais uma vez, aos moradores petropolitanos, mais especificamente da localidade do Contorno. Após 5 anos da queda do túnel na nova subida da serra, como que estão os moradores dessa região? O Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza 109 oportunidades nesta semana. Saiba como se candidatar. Com a chegada do Enem, os candidatos devem ficar atentos ao que levar no dia da prova, que vai ser realizada no próximo domingo. Traremos outras dicas para você que vai realizar o exame. E a média de casos de Covid-19 registra alta de 52% na capital fluminense nas últimas 2 semanas. O frio e uma nova variante podem ser as causas. O governador Cláudio Castro marcou presença no Rio Innovation Week, o maior evento de tecnologia da América Latina, que se estende até a próxima sexta-feira, 11 de novembro. Notícia e informação na busca pela segurança dos petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você. Começamos esta edição com as oportunidades do Balcão de Emprego de Petrópolis. Nesta semana, são 109 oportunidades disponibilizadas. Os candidatos devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos na internet, oferece 109 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura em www.petropolis.rj.gov.br. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As vagas são atualizadas semanalmente. Dentre as oportunidades disponíveis estão vendedor, padeiro, operador de caixa, mecânico, motorista de caminhão, eletricista, dentre outras. Ainda há vagas disponibilizadas para pessoas portadoras de deficiência. Vale lembrar que as empresas são responsáveis pelas etapas de contratação e também de entrevistas. Além disso, aquela empresa que quiser divulgar a oportunidade, basta acessar o site da Prefeitura também, www.petropolis.rj.gov.br e colocar lá as suas oportunidades. Essas 109 vagas são atualizadas semanalmente e, por isso, é necessário que o candidato atualize sempre o seu currículo, pois ele vai ser encaminhado para as vagas conforme a descrição. Além disso, essas vagas são para homens, mulheres, e há vagas para ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, enfim, acesse o site da Prefeitura para ficar aí atento a todas as oportunidades que estão sendo divulgadas. E ontem nós trouxemos algumas dicas para você que acompanha a gente aqui e que vai realizar o Enem no próximo domingo e também no dia 20 de dezembro. O que deve se levar no dia da prova? Vamos então a essas orientações. Para a realização do exame, é necessário levar um documento oficial com foto. Quais são válidos? Vamos lá. Carteira de identidade, a Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, CNH, passaporte e também a carteira de trabalho. Os documentos digitais também podem ser utilizados para a identificação do candidato. Mas é aquilo, né? Atenção, porque se o telefone descarregar, você não vai ter esse documento digital, então leve um reserva. Além disso, caneta esferográfica preta com o tubo transparente. É obrigatório, os candidatos não podem utilizar caneta azul e o tubo tem que ser transparente, ou seja, você tem que ver aquele tubinho da tinta, pois senão ele pode ser desclassificado, hein? Essa é uma questão muito importante. Ano passado, o uso de máscaras ainda era obrigatório. Este ano, o uso é opcional. A gente sabe que os locais fechados já já liberaram o uso de máscaras. Os candidatos ainda que quiserem podem levar os seus lanches, biscoitos, enfim, e água.
Afinal, são 5 horas e meia de prova. Mas é preciso ter cuidado, pois a garrafa da água também deve ser transparente e não ter nenhum rótulo, nenhuma tarja. Os candidatos também devem levar o cartão de confirmação no dia da prova. Isso não é obrigatório, mas uma recomendação para facilitar o processo. E o que é proibido? Todo tipo de material eletrônico, ou seja, celular, calculadora, agendas eletrônicas, fones de ouvido, pendrive e chave com alarme também. Por exemplo, você que vai de carro, tem a chave ali com alarme, não pode. Um detalhe importante, os aparelhos celulares e os smartphones devem estar desligados, pois mesmo que ele esteja no porta-objetos, que inclusive é obrigatório, e emitir qualquer som, seja um alarme, um toque, qualquer coisa, o candidato é eliminado imediatamente. Então não tem conversa. Ele vai poder realizar a outra prova sem problema nenhum, mas vai ser eliminado naquele dia. Outros itens, por exemplo, em relação à vestimenta e que também são proibidos. Óculos escuros e artigos de chapelaria, por exemplo, boné, chapéu, viseira, gorro ou qualquer similar. A caneta, mais uma vez, eu repito para você, material transparente. Lápis, lapiseira, borracha, régua, corretivo, livros, manuais impressos, anotações, protetor auricular e relógio, nenhum desses materiais podem ser utilizados. Eles devem ser colocados nesse porta-objetos. Caso o candidato vá com algum desses itens, por exemplo, está frio, quero ir de gorro, ele vai precisar deixar isso no porta-objetos. Se o casaco tiver esse gorro, ele vai precisar tirar esse casaco, as regras são muito claras. Vale lembrar que os locais de prova estão disponíveis no cartão de confirmação de inscrição e também na página do participante. Então, você que vai realizar a prova agora, domingo, dia 13, e no próximo domingo, dia 20, também de novembro, muita atenção a essas regrinhas que a gente passou aqui para você, para não ser desclassificado. Mudando de assunto, a capital fluminense, o Rio de Janeiro, registrou aumento de 52% na média móvel de casos positivos para a Covid-19 nas últimas 2 semanas. Nos últimos 7 dias foram 345 casos registrados contra 224 até o dia 24 de outubro. A cidade do Rio de Janeiro registrou um aumento de 52% na média móvel de novos casos de Covid-19 em relação a 14 dias, segundo dados atualizados da última segunda-feira no painel de dados da Secretaria Municipal de Saúde. A média móvel de novos casos registrados por dia nos últimos 7 dias chegou a 345 contra 226 em 24 de outubro. Se o dado for comparado com 4 semanas atrás, a média móvel de novos casos já acumula uma alta de 538%, saltando de 54 casos por dia em 10 de outubro para 345 em 7 de novembro. No último fim de semana, a capital confirmou um caso de Covid-19 causado pela subvariante Ômicron BQ1, após sequenciamento genético realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Na ocasião, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorrans, avaliou que a subvariante pode estar relacionada ao aumento de casos na cidade e pediu que a população busque os postos de vacinação para completar o esquema de imunização, incluindo as 2 doses de reforço. A média móvel de novos casos de Covid-19 no Rio de Janeiro se mantém acima das 300 notificações por dia, desde o fim de outubro, patamar que não era observado desde julho, quando a curva de casos descia depois de uma onda de infecções causadas pela subvariante da Ômicron. Então é aquilo, mais uma vez a gente deixa a nossa orientação para você que está nos acompanhando. Tem familiar que mora na capital, a gente sabe que Petrópolis recebe muitas vezes visitantes que sobem da capital. Vá lá no posto de saúde, leve essa caderneta de vacinação e tome a vacina contra a Covid-19, tome seu reforço, o segundo reforço que seja. A gente sabe que muitos ainda não completaram esse ciclo vacinal. São 4 doses aí já disponibilizadas para a população adulta, ou seja, com mais de 18 anos. Então, vamos completar esse ciclo vacinal para garantir aí a diminuição dos casos. O aumento é muito grande, lógico, preocupa todos os órgãos, inclusive, principalmente o de saúde. Ainda falando sobre saúde, a gente muda só um pouco, porque
o estado de saúde dos brasileiros, do início ao fim da vida, vai ficar registrado em um sistema online do Ministério da Saúde. O eSUS Linha da Vida tem como objetivo unificar informações de referência para a tomada de decisões e a formulação de políticas públicas de saúde. De acordo com a pasta, a plataforma visa garantir um identificador único de cada pessoa por CPF ou número do Cartão Nacional de Saúde, com informações sobre doenças e padronização de campos comuns e terminologias. Além disso, vai permitir a emissão eletrônica das declarações de nascidos vivos e óbitos. Na primeira fase, será feita a modernização e o aprimoramento dos sistemas de informações da pasta, e a expectativa é que o programa seja concluído em até 3 anos. A gente, inclusive, aqui no Correio Petropolitano Debate, conversamos recentemente com o Cristiano Boccolini, que é o coordenador do Observa Infância da Fiocruz, e trouxemos exatamente isso, a importância do mapeamento dos públicos, das doenças, as regiões, para realizar campanhas, por exemplo, vacinais e outras campanhas de saúde voltadas especificamente para alguns públicos. E claro que tendo esse mapeamento, sabendo onde essas pessoas estão, isso se torna cada vez mais fácil e com isso a gente combate aí diversas doenças, enfim, dentre outros problemas de saúde que podem afetar a todos. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar porque o governador Cláudio Castro participou na última terça-feira do Innovation Week, o evento que é voltado para negócios, tecnologia e inovação e é um dos mais completos da América Latina. E claro que o governador marcou presença, compareceu ao evento, inclusive comentou e a gente acompanha agora. E dizer que esse é o Rio que a gente espera, esse é o Rio que a gente sonha, o Rio que volta a ser protagonista, o Rio que não deixa a peteca cair, o Rio que dá exemplo para todo mundo. Vê que aqui a gente não está falando só em inovação, mas a gente está falando em turismo, a gente está falando em comércio, a gente está falando em agro, a gente está falando em mercados, a gente está falando em toda uma cadeia que ela é permeada e que ela é ajudada pela inovação. Tá, essas foram as falas então do governador Cláudio Castro durante o evento que segue até a próxima sexta-feira, dia 11, viu? E a gente comentou sobre essa questão, a gente vai falar agora sobre o volume de vendas do comércio varejista, que cresceu, viu, 1,1% no mês de setembro. No ano, a alta é de 0,8%. A pesquisa mensal do comércio do IBGE, na sua passagem de agosto para setembro de 2022, teve um resultado positivo de 1,1%. Esse resultado é o primeiro de crescimento após 4 meses acumulando queda. Dos 8 setores que a pesquisa coleta informações, 6 tiveram resultados positivos. Combustíveis e lubrificantes 1,3%, hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 1,2%, tecidos, vestuário e calçados 0,7%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 0,6%, livros, jornais e revistas e papelaria 2,1% e equipamentos e material para escritório 1,7%. Por outro lado, uma atividade teve resultado negativo, que foi a de outros artigos de uso pessoal e doméstico, com 1,0% no campo negativo. E a atividade de móveis e eletrodomésticos teve uma leitura de estabilidade na passagem de agosto para setembro, registrando menos 0,1%. Para o comércio varejista ampliado, que além das 8 atividades citadas, também inclui mais 2, o resultado também foi positivo nessa passagem de agosto para setembro, de 1,5%. E as 2 atividades inclusas no varejo ampliado tiveram resultados muito próximos da estabilidade.
veículos e motos, partes e peças com menos 0,1% e material de construção 0,0%. Na comparação de setembro de 2022 com setembro de 2021, o resultado também foi positivo, em 3,2%, e acompanhado por 5 atividades com crescimento: combustíveis e lubrificantes 34,8%, hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 3,8%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 5,9%, livros, jornais, revistas e papelaria 31,8%, e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação com 6,8%, todas essas no campo positivo. No campo negativo, então, tivemos 3 atividades nessa comparação entre setembros: tecidos, vestuário e calçados com menos 9,5%, móveis e eletrodomésticos com menos 5,9%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico com menos 10,0%. O resultado do varejo ampliado também para essa comparação interanual foi positiva, em 1,0%. E as 2 atividades adicionais que a compõem tiveram resultados negativos: veículos e motos, partes e peças com 1,2% e material de construção 7,9%, ambas então negativas. No ano, o comércio varejista acumula 0,8% até setembro, nessa comparação de janeiro até setembro de 22 com o mesmo período de 21. E o comércio varejista ampliado acumula um resultado negativo, menos 0,6%. Quando fazemos a comparação dos últimos 12 meses, o resultado do comércio varejista também fica negativo, em 0,7%, assim como o varejo ampliado, com 1,6% no campo negativo. A expectativa é que essa demanda, esse aumento aí pelo varejo varejista, ele se mantenha durante esse fim de ano, né? A gente já comentou aqui várias vezes, o setor de comércio também é um que deve ter uma alta aí na demanda, agora por conta do fim do ano. Copa do Mundo está chegando, então principalmente artigos esportivos, blusas, camisas, e claro que Natal também é uma época, né, uma data comemorativa e que de fato aumenta aí a demanda também das lojas, do comércio, enfim, do setor hoteleiro, enfim, até de restaurantes também, e claro que até aumenta a possibilidade de contratações. Esse período também é muito bom para você que está procurando um emprego, uma oportunidade. Então, com isso, essas vendas, o varejo, consequentemente, é impactado de maneira positiva, aumentando aí, então, essa demanda. E é claro que isso, de alguma forma, é bom, gera a economia da cidade, do estado, enfim, e isso reverbera em todos os cidadãos. A gente vai fazer um rápido intervalo. Antes, eu lembro a você que o Jornal Correio Petropolitano Debate está nas nossas plataformas, ao vivo, no nosso site, tvc16.com, no nosso YouTube, TVC16, e no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã. Lá você, além de acompanhar a programação ao vivo, consegue comentar durante a nossa programação. Além disso, no nosso YouTube, além de acompanhar a nossa programação ao vivo, você consegue rever aquele jornal, aquela edição do programa que você perdeu. E no nosso site você fica bem informado sobre tudo o que acontece em Petrópolis e em nossa área de cobertura. Além disso, estamos em Teresópolis, Três Rios, Partido Alferes, Paraíba do Sul e também Nova Friburgo. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer então 2 moradores da localidade do contorno e que até hoje ainda sofrem com os impactos causados pela queda do túnel no quilômetro 81,5 da BR-040, onde seria a nova subida da serra. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história,
e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano.
Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
Correio Petropolitano Debate de volta nesta quarta-feira. Na última segunda-feira, completaram 5 anos da queda do túnel na localidade do Contorno, aqui em Petrópolis. Nós vamos conversar com Angélica Domingas e com o senhor Haroldo Vaiande, que são moradores da região, passaram por essa situação e vão conversar um pouco com a gente para entender um pouco desse sentimento. Depois de 5 anos, a situação ainda está do mesmo jeito. Inclusive, para você que está em casa, nós convidamos a equipe da Concer para participar aqui do debate, mas eles informaram que não puderam comparecer. Eu queria, então, primeiramente agradecer a Angélica e ao senhor Haroldo aqui por conversar com a nossa equipe. Uma boa tarde para vocês. Uma boa tarde, muito obrigada por esse convite. Para nós é muito importante a gente estar conversando sobre isso. Perfeito. Eu pergunto para você, acho que a primeira pergunta é um pouco até óbvia. Qual que é o sentimento ainda hoje, 5 anos depois, de ver essa situação? É um sentimento que abalou muito a estrutura das famílias, principalmente da de casa. Eu não quero aproveitar esse momento para assim, usar assim como a minha idade, que é a minha prioridade. Eu estou aqui para priorizar toda a comunidade, todos os moradores, que todos eles também são 53 famílias que sofreram aquele abalo todo com aquele acontecimento, um acontecimento que foi anunciado desde 2014. Já tinha sido denunciado o que poderia ocorrer, como ocorreu em 2017. Então, eu me sinto assim, como se diz, numa situação, porque eu estou com 87 anos, a minha perspectiva é bem menor de vida do que outras pessoas lá da própria comunidade. Tem meus netos, meus bisnetos. Então, tem muitas pessoas que vão sofrer, não sei até quando, com essa indecisão, com essa incerteza, com essa dúvida, porque é uma coisa que aconteceu por falta de prevenção, falta de atenção, falta de atitude, falta de responsabilidade, falta de dignidade, falta de moral, falta de respeito à vida, falta de respeito à moradia, enfim, respeito a todos. Então, eu hoje ainda estou sofrendo as consequências daquilo que podia ter sido evitado. Porque se tivesse sido feita assim uma coisa com bastante prevenção, com bastante atenção, tivesse atendido os moradores da comunidade, inclusive lá na nossa escola, houve várias reuniões, foi tudo apresentado o que poderia acontecer, então foi tudo assim, uma coisa que poderia ter sido evitada de acontecer se eles tivessem dado atenção a nós. Não deram. Quem é que não deu? Concer, NTT, DENIT, eles não respeitaram nada. É uma indignação. É uma indignação, a gente se sente indignado. Uma situação que a gente está vendo que alguma coisa está acontecendo para que não seja esclarecida a verdade. Essa verdade que eu estou cobrando é que ela tem que vir à tona. Eles têm que se conscientizar daquilo que fizeram, daquele ato que eles fizeram, que foi, para mim, uma monstra covardia. É o mesmo sentimento, Angélica? Então, é esse sentimento de indignação, porque, na verdade, quando abriu a cratera, a Concer, no primeiro momento, até culpabilizou Águas do Imperador, porque estava começando a passar um cano por ali. E depois viu que não tinha nada a ver. Mas a gente percebe que a própria empresa comprou laudos para ela apresentar ao Ministério Público, para apresentar à sociedade, apresentar às autoridades, como se ela não tivesse responsabilidade. Ora, uma empresa em que ela própria compra os laudos, onde ela paga laudos, é óbvio que os laudos não vão ser para beneficiar ela, não vão ser para acusá-la.
Então, a gente percebe aí a injustiça. A gente sabe que é uma empresa capitalista, né? A gente paga um dos pedágios mais caros do nosso país e a gente vê que ainda ficou inacabado esse projeto da nova subida da serra e a gente quer justiça, porque são 55 famílias, mais a escola, né? O local ficou estigmatizado, as pessoas estão traumatizadas, né? Na área tem pessoas que não querem retornar pelo trauma porque não se sentem seguras. É isso que eu ia até justamente perguntar. Para você que está em casa poder entender, o senhor Haroldo mora lá e a Angélica era diretora da escola. Ainda é diretora da escola, né? E que, né, passou por essa situação toda. E aí eu ia até perguntar isso. Em 2018 teve a liberação para os moradores poderem voltar, mas muitos parte dos moradores, medo, né? Isso, parte dos moradores, porque na verdade a região muito próxima à cratera ainda está na área interditada. Então os que retornaram estão mais afastados, numa distância acima de 50 metros do epicentro da cratera, e mesmo assim algumas famílias que estão na área desinterditada não quiseram retornar por conta desse trauma, porque antes, quando eles começaram a executar o túnel e eles fizeram as explosões, faziam muito rápido, de maneira muito rápida, com muita velocidade. Então eles trabalhavam de madrugada, com chuva, né? Todos nós sentimos os estrondos que aconteciam no subterrâneo. E então eles estavam com muita velocidade, sem cautela, né? A gente sabe que teve funcionário na área do emboque que faleceu, que morreu dentro do túnel, ou seja, então não havia essa preocupação, assim, de maneira com calma, né, planejada. Havia, sim, a vontade de logo fazer essa parte das explosões. Ali é uma área frágil, com muitas veias d'água. Nós alertamos, como o senhor Haroldo falou, que nós alertamos várias vezes, em reunião na escola. E aí abandonaram o túnel depois que houve uma irregularidade nas prestações de conta com a TCU, né, o Tribunal de Contas da União, e simplesmente acharam que, né, podia deixar isso para lá, negligenciando vidas. Então, esse é o absurdo do absurdo. E a Concer sempre alega que hoje cumpre com um termo de ajuste de conduta. Sim, esse termo de ajuste de conduta foi feito junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, junto à Comissão dos Moradores, junto com a equipe da Concer, junto com a Prefeitura, mas era o mínimo que deveria de ser feito há 5 anos atrás, porque as pessoas saíram com a roupa do corpo sem poder pegar um remédio, uma fralda, sem poder pegar os seus documentos. Muitas pessoas saíram para o trabalho e não puderam retornar. Os animais ficaram lá de qualquer jeito, né? Então, minimamente tinha que ser feita alguma coisa naquele momento. Mas nós não estávamos imaginando que iria demorar tanto tempo assim deles assumirem que é a responsabilidade deles, porque abre-se uma cratera bem embaixo, tem uma obra de um túnel, o que você possa imaginar? Eu ia até te perguntar exatamente isso, Angélica. O senhor Haroldo pode comentar se quiser também. Nesses 5 anos, qual que está sendo o relacionamento com a concessionária? Eles têm conversado com os moradores, realizaram reuniões de alguma forma? Como que foi essa relação? Olha, eu vou te falar com sinceridade que eu tentei, assim, procurar uma solução. Eu até fui pessoalmente procurar essa solução, e aí vai uma coisa que também faz assim com que a gente cria um sentimento muito mais forte quando uma pessoa fala para você assim, pô, nós até já tínhamos esquecido daquilo lá. Olha, mas quem falou? O presidente da Concer. Presidente da Concer. Falou para mim. Para você, né? Para mim. Eu provo isso aí. Mas nós até já esquecemos daquilo lá, senhor Haroldo. Falei, pois é, mas eu não esqueci que eu perdi a minha casa. Eu não esqueci que vocês me expulsaram da minha casa.
Eu não saí de lá porque eu quis sair, não. Eu quero outra casa ou a minha reconstruída, a nossa área reconstruída, é isso que eu quero, sabe? Porque ele, eu vou te falar, eu não estou assim, diretamente falando e acusando ninguém, mas uma pessoa foi indenizada. Uma pessoa foi indenizada naquela situação, tá? Então, quando se fala uma pessoa e tem 53 famílias envolvidas no mesmo caso, no mesmo problema, eu acho que tinha que existir assim, um respeito com todos. Assim, um por todos e todos por um. Então a situação era aquela. Eu não estou discutindo quem foi indenizado, ele teve esse mérito de ter sido indenizado, mas eu estou afastado da minha casa, junto com a minha família, há 5 anos. E antes de acontecer aquela tragédia lá, que eles estão falando que não tem nada a ver com o túnel, eu de dentro da minha casa, deitado na minha cama, eu sentia quando os blocos se deslocavam lá dentro do túnel e caía dentro d'água. Criava aquela onda maciça, igual uma onda no mar. Dali um determinado tempo caía outra. E um dia eu estava mexendo no meu carro, justamente onde deu a cratera. E eu tirei as rodas do carro para trocar o cabo do freio de mão e o carro balançava. Assim, eu falei, eu estou doente, eu estou com um problema. Mas não era nada comigo. Aquilo já era o sinal que aquilo já estava se deslocando ali embaixo. Senhor Haroldo, pergunto para você, onde o senhor está morando hoje e apesar de toda a dificuldade, o senhor ainda acredita que o senhor vai voltar a morar na região? Olha, eu sempre falei isso aí. Porque eu moro lá há 50 anos, rapaz. Ali nunca houve uma intervenção da Defesa Civil, ali nunca houve nada com bombeiro, ali nunca houve nada na área da escola, na nossa área, nunca houve. Houve para cima, em 2003, que aconteceu uma situação lá do outro lado, e matou até 13 pessoas lá. Mas não tem nada a ver com a nossa comunidade, tá? Nada. Agora, a nossa comunidade é uma comunidade que ela sempre foi, não teve, assim, como se diz assim, nada de comprometedor ali com nós, né, Angélica? Não. Nada. A gente sempre pediu investimento com obras de encosta, como toda Petrópolis precisa, né? Agora está claro isso, que qualquer lugar em Petrópolis nós temos esses problemas de deslizamento de terra. Mas o seu Haroldo, ele, eu também sou moradora, eu moro do lado da escola, sou diretora da escola, a gente tem um trabalho social há mais de 30 anos, né? E a gente sempre vem em diálogo com o poder público para ter os investimentos, a gente conseguir a regularização fundiária. Então, é todo um trabalho comunitário. O seu Haroldo é um dos antigos moradores da área, e ele, antes da construção da nova estrada, ele já estava morando lá antes da construção da nova estrada. A minha esposa nasceu lá, né, Angélica? Sim, e agora você vê, a violência que os moradores sofreram é a violência de terem que se apartar depois de uma história de vida, do seu vínculo, né, de uma relação social, cultural, que ela é construída no dia a dia. As mulheres se ajudam, as famílias se ajudam. Tudo isso foi a partir. Isso é uma violência muito grande. Até hoje as pessoas estão traumatizadas. E aí, que valor que a gente dá para isso? Até porque você, por exemplo, tem questões de escola, de trabalho, né? Muitos alunos eram dali. Sim. Então, você tem que realocar esses alunos, procurar uma nova casa, um novo ambiente para morar. Enfim, uma situação muito delicada. E pergunto, você até comentou com a gente nos bastidores que a Conseg informava de alguma, que estamos tomando tal medida, isso vai ser adotado, mas parece que não foi feito e aí vocês entraram com uma ação judicial, né? Sim, porque no primeiro momento ela se colocou acessível no diálogo, colocou a equipe jurídica para conversar com os moradores, a gente fez muitas reuniões no Ministério Público, junto ao Dr. Charles, que ele é a pessoa que sempre se esforçou muito de logo resolver e de não judicializar, porque ele sabe que judicializando demora muito, e é o caso que está acontecendo. Por que está demorando? A gente já ganhou na primeira instância, mas a gente está realmente
aguardando assumir a sua responsabilidade, que aquele feito ali é provocado pela obra do túnel, sim, e aí, como ele não se responsabiliza e diz que não tem nada a ver, apresenta laudos que a empresa pagou, então fica difícil da gente realmente, no diálogo, resolver. Então tem que aguardar na justiça e isso demora, isso vai se prolongando, porque aí recorre, daí vai de novo com mais alegando mais alguma coisa, o juiz vai ouvir as testemunhas. Então, isso vai criando uma proporção de documentos, né, e de uma burocracia tal que demora muito mais. É isso que o Haroldo falou. Por que já não logo resolve como resolveu de um morador? Resolveu de um morador porque, no momento, foi o que visivelmente estava sendo afetado. Mas e as outras famílias que também ficaram afetadas até hoje e que não se resolve? Por que não se resolve? E a recuperação da área que precisa ser feita justamente porque tem a escola. Nós precisamos da recuperação da área e aquilo lá tem nenhuma recuperação. A Conselho não quer recuperar a área. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para continuar debatendo sobre esse tema. E é lógico, depois aqui da nossa conversa, do nosso debate, eu vou apresentar a nota que foi enviada pela Concer para a nossa equipe aqui do Correio Petropolitano Debate, para trazer também esse lado, essa explicação da concessionária, e a gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta, aqui comigo Haroldo e Angélica, que são moradores da região do Contorno, lá no quilômetro 81,5 da BR-040, onde seria a nova subida da Serra, em que as obras estão paralisadas desde 2016. A gente continua conversando com eles porque a gente entra num tema agora muito importante. Depois dessa situação, depois da cratera ser aberta, a Concer foi responsável aí pelo pagamento do aluguel social para os moradores que foram afetados. No entanto, existe um outro problema em relação a esse aluguel, que é, de fato, o não reajuste do aluguel social, né? São 5 anos, todo ano o aluguel ele é reajustado, isso é comum, todo mundo sabe disso, mas para quem está vivendo do aluguel social que é pago por eles, isso não aconteceu, é isso? É isso mesmo. O Haroldo aqui pode testemunhar. Então, eu estou pagando a diferença de aluguel, assim, porque hoje você encontrar uma residência assim, digna de uma pessoa morar, com R$1.000 em Petrópolis, você não vai encontrar fácil. Então, eu estou pagando R$1.200 agora. E a proprietária da casa, ela tem direito de fazer um reajuste. Agora, como é que eu vou reajustar um aluguel se ela me pediu o reajuste para R$1.500 da minha aposentadoria? Que até hoje o salário não se vê, o salário aumentar, não se vê aposentadoria, ninguém fala nisso aí. Então, é uma situação que fica difícil para o morador. Não é só para mim, para todo morador que estão dependendo desse aluguel. E aí a situação cada vez vai se agravando mais, porque você cada vez mais está vendo uma coisa que está acontecendo que podia ter sido resolvido, assim, conforme o Ministério Público, até o doutor Charles,
Ele dialogou, foi muito tempo, procurando um bom senso, fazer uma turnê de consciência, para poder chegar num denominador comum e reajustar todo mundo e acabou o problema. Mas a Concer, lá a NTT, lá quem é os responsáveis, eles se apoderaram dessa situação de deixa ir a juízo, que não tem problema. Não tem problema, até resolver isso aí, eles estão ganhando terreno. Eles estão ganhando terreno. Eles estão esquecendo nós, rapaz. Eles estão esquecendo o sacrifício que a gente está passando, a humilhação que nós estamos passando, porque é uma humilhação você construir uma casa, você trabalhar, você lutar pela construção, você comprar tijolo, comprar cimento, comprar areia, comprar ferro, você construir para você poder ajustar a sua família dentro daquela situação e você perder aquilo tudo, ser tudo desvalorizado, ninguém reconhecer nada. E ficar dependente de um aluguel que não é nem reajustado. Ficar numa dependência de um aluguel que não se sabe até quando que isso vai ser. Pode ser que a gente chegue até a uma situação de uma dúvida de cair até para um aluguel social aí na cidade. Como é que vai ser? Se aquela situação daquela estrada lá ela for municipalizada, como é que nós vamos ficar? Nós vamos ficar à mercê de quem? Até porque, senhor Haroldo, em alguns casos, por exemplo, até a própria pessoa fez a obra, né? Participou da obra ali com as próprias mãos, foi lá, bateu a massa, enfim. Então, tem todo um apego também. E é lógico, voltando a essa questão de reajuste, por exemplo, em muitos casos, a estrutura da casa que a pessoa tinha não é a casa em que ela vai morar. Exatamente. Justamente até por conta desse preço do aluguel, né? Exatamente. E sem contar a depreciação que cada imóvel está tendo nesse momento, porque não pode retornar. Então, você não tem como você reparar, né, o seu próprio imóvel, o seu patrimônio. A gente sabe que tem que cuidar sempre, né? A gente não tem um imóvel e deixa, né, a Deus dará. A gente precisa de fazer a conservação, a reforma, pintura, limpeza, né, reparos. Minimamente. Então, as pessoas não estão podendo fazer isso. Então, quer dizer, está tendo depreciação do imóvel. A gente tem uma imagem para mostrar para você que está nos acompanhando. A gente colocou na tela que foi um ato popular solidário. Eu queria que você falasse desse ato para a gente, por favor, Angélica. Sim, nós nos reunimos. Todo ano nós nos reunimos. Esse é o 5º ano. Infelizmente, nós não gostaríamos de estar fazendo isso. A gente gostaria que, de fato, já fosse resolvida essa situação, mas como não é resolvida, então a gente faz um ato onde convidamos movimentos sociais, partidários, organizações comunitárias, moradores, apoiadores. Nós estamos sempre nos reunindo para fortalecer primeiro, porque é uma dor muito grande, isso que a gente vive, e segundo, para não cair no esquecimento, porque como diz aquela expressão, quem bate esquece, mas quem apanha, né, tem aquela dor marcada que fica no seu psicológico. E a gente tem essa dor no nosso psicológico, né? A gente está solicitando que seja reparado com danos morais, sociais e materiais, tudo que a gente sofreu e sofre até hoje, né? E nesse dia a gente viu as histórias das pessoas, né? Elas trouxeram as histórias no ato, nós nos confraternizamos no sentido de estarmos juntos e de nos fortalecer. Mas é um dia que não era para a gente realmente pensar de uma maneira que não fosse para todo ano estar ali reivindicando, mas que a gente trouxesse a memória aquilo que aconteceu, que a gente não gostaria que acontecesse com mais ninguém. Exatamente. Para não passar por esse sofrimento como a gente está passando. E tem uma outra situação, sabe? Pode falar, senhora. E assim, lembrando que também é para as empresas, né, as grandes empresas que envolvem muito capital, pensarem no humano, não só pensarem no seu investimento, né, enquanto cifra, mas pensar no ambiente que eles estão adentrando, que eles estão modificando,
juntamente com todas as vidas que tem ali naquele ambiente. Então, essa é a grande questão. Então, ali existe um outro agravo, porque quando foi a nossa área interditada, foi interditada a rodovia. Aquele trecho da BR-040 foi interditado. Então, eu não sei como conseguiram fazer, porque estava fazendo uma contramão, em cima, mão dupla, do outro lado. E ali passou uma situação de que a Concer ia levar uma multa diária de uma verba bem elevada. Então, o que eles fizeram? Não sei como conseguiram a liberação daquele trecho justamente em cima do túnel, onde ele colapsou e levou toda aquela estrutura da residência, da minha casa, interditou aquilo tudo ali. Aí, então, você vê a situação como é que ela está funcionando. Hoje, eles estão monitorando aquele trecho de estrada quase que 24 horas por dia. Por quê? Sabe por causa de quê? Porque se acontecer alguma coisa naquela estrada, primeiro que vai interditar o caminho da mina. A mina, porque aquele trecho de estrada continua sendo uma mina financeira para a Concer. Ela passando ali, ela está faturando lá no pedágio. De qualquer maneira, é um direito que ela tem. Agora, é o trecho, né, do Juiz de Fora, de quem vem de Minas, Brasília, até a capital. Juiz de Fora, Rio. Isso. Aquele trecho onde colapsou o túnel, ele está a rocha está a 40 metros de solo de terra. Ali talvez até a estrada está a menos de 40, está a 30 metros mais ou menos de solo em cima da rocha. E aquela rocha lá embaixo, ela continua, ele disse que o teto da rocha está sã, mas a lateral não, foi justamente a de onde colapsou, a de onde desceu todo aquele prédio de 3 andares, desceu aquela estrutura toda, está tudo lá dentro do túnel. Ele sabe foi que uma tá imagem, inclusive, muito marcante. Faz 5 anos, inclusive, na época não trabalhava com essa questão de jornal, né? Muito novo, mas acompanhei pela internet, vi a situação muito preocupante, todo mundo comentando. A gente está chegando ao fim do programa, eu queria primeiramente agradecer a vocês pela conversa, pelos esclarecimentos, lógico que a gente aqui vai continuar cobrando. Vocês têm alguma consideração final para fazer, para a gente poder finalizar? A consideração final é que a Concer, ela repare, ela tenha a honra, né, e a sensatez de reparar os danos que ela causou e causa aos moradores ali, naquele local, juntamente à escola. A minha consideração final é que eu vou te explicar, colocar para você, que eu estou com 87 anos, 64 anos de caminhoneiro de estrada. Então eu vou fazer uma pequena colocação aqui, sem falar nome. Eu dou direito a qualquer um, seja ele juiz, seja ele procurador, seja ele presidente de Concer, presidente de NTT, qualquer um cidadão, para fazer um levantamento do meu prontuário, como motorista, como caminhoneiro. Se eles encontrarem alguma coisa que assim, tenha um agravamento de conduta profissional, de caráter, de respeito à vida, a minha vida e a vida dos outros usuários, todos os meus companheiros, todos que estão em trânsito, eu sempre respeitei a minha e a dos outros. Então, eu dou essa licença para que qualquer um deles faça o levantamento do meu prontuário, do meu CPF, para ver o cidadão que eu sou, e eu cobro essa cidadania, eu cobro esse direito, eu quero essa honradez, esse caráter, essa personalidade, que representa a minha casa, a minha vida, a minha comunidade. É isso que eu quero deles. Eles têm que fazer esse papel, é uma obrigação deles reconhecer o erro, e que é isso justamente que eles estão escondendo, a verdade. Só isso que eu quero deles. Perfeito. Senhor Haroldo, obrigado. Obrigado também, Angélica. Obrigada. E é lógico que agora a gente traz a nota da Concer. A gente fez o convite para que algum técnico, algum responsável da Concer participasse aqui do programa, eles não puderam. Então, eis a nota. As investigações técnicas independentes conduzidas por alguns dos maiores especialistas do país não estabeleceram um vínculo entre a subsidência de 12 metros de profundidade do contorno
e as obras do túnel da nova subida da serra, escavada a 70 metros de profundidade sobre Rocha Sã. A conclusão dessas investigações e recuperação da área permitiram ao poder público liberar não apenas a rodovia, mas como também parte da comunidade no início de 2018. Mesmo com o resultado das investigações técnicas, a empresa mantém em dia todos os compromissos assumidos por liberalidade com a comunidade do contorno desde a data da ocorrência, entre eles o pagamento do aluguel social e o fornecimento de cestas básicas e kits de higiene pessoal às famílias. Essa foi a nota enviada pela Concer para a nossa equipe do Correio Petropolitano Debate. Lógico que fica ainda muitos questionamentos, a falta de respostas, e é lógico que a gente espera que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível, e assim a gente termina o programa de hoje. Agradeço a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. É claro, a gente tem um encontro marcado amanhã, à 13h da tarde, e eu espero você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.